Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós estamos resolvendo uma série de exercícios da banca CESP. Nessa aula de hoje, vamos resolver questões sobre um conteúdo chamado de porcentagens. Vamos ao nosso primeiro exercício da aula. Considere que 85% das residências de um determinado município estão ligadas à rede de abastecimento de água tratada e que 60% dessas residências estão ligadas à rede de esgotamento sanitário. Nessa situação, a percentagem de residências do município que são servidas de água tratada e estão ligadas à rede de esgotamento sanitário é igual a... Muito bem. Então, o problema está dizendo o seguinte para nós. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que isso aqui seja o total de casas. Total de casas do município. Muito bem. Segundo o texto, 85% dessas residências estão abastecidas de água. Então, nós vamos pegar aqui e vamos pensar o seguinte, olha, desse total, 85% recebem água, têm acesso à água. Então você poderia concluir, se fosse o caso, se assim você quisesse, você poderia concluir que os outros 15%, evidentemente, não têm acesso à água. Esse símbolo do tiozinho aqui é o símbolo da negação, né? Muito bem. Agora, muita atenção no texto. E que 60% dessas residências quem? Aquelas que têm acesso à água. Então, desse total de 85% que acessam a água, 60% têm acesso à rede de esgoto. Consequentemente, 40% não teria acesso à rede de esgoto. Perfeito? Muito bem. A pergunta é a seguinte. Qual é a quantidade de casas do município que tem serviço de água tratada e estão ligadas à rede de esgotamento sanitário? Observem a letrinha E. Aquele tal nosso conectivo lógico lá, da lógica proposicional, o E. Então, o que ele está pedindo é de você o seguinte: quantos que efetivamente têm água tratada e saneamento sanitário? Ok? Muito bem. Bom, eu costumo dizer o seguinte: problemas de porcentagem que trabalham exclusivamente com porcentagem, todas as informações estão na forma de porcentagem, são informações percentuais. Eu tenho a liberdade de dar lá no início do problema um valor. E como eu estou trabalhando com porcentagem, eu vou dizer o seguinte: suponha que o total de casas desse município seja 100. Fala, pô, Sérgio, mas o município não vai ter só 100 casas. Mas não faz a menor diferença. Tenha 100, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Percentualmente o resultado vai ser sempre o mesmo. Então você para e pensa o seguinte: bom, se eu tenho 100 casas dentro desse município, 85% de 100 corresponde a 85 casas.
E dessas 85 casas, 60% de 85 significaria 60% vezes 85. Muito bem. Podemos tirar um zero em cima com um zero embaixo. Podemos simplificar o 6 com o 10. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 5. Podemos simplificar 85 com 5. Vai dar 17. Desculpa, aqui é 3, né? Não é 2. Estou simplificando por 2, vai dar 3. 85 por 5 vai dar 17. E 3 vezes 17 vão me dar 51 casas. E agora vem o grande barato. Como nós atribuímos aqui valor inicial 100, são 51 casas em 100. 51 casas em 100 corresponde a 51%. Nós vamos encontrar isso na alternativa letra E. 51%. Beleza? Tranquilo, né? Bom, tem um jeito mais prático? Tem. Na verdade, é a mesma coisa. Na verdade, é a mesma coisa. Só que você faz de um modo mais rápido. Que é o seguinte. Esse 60% se refere aos 85%. Então, você vai calcular 60% de 85%. Em outras palavras, você vai calcular 60% vezes 85%. E depois de todas as simplificações possíveis, você vai chegar nos mesmos 51%. Eu optei em representar no primeiro modo, que é para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em entender a matéria, poder saber de onde é que estão saindo os resultados, né? Eu considerei inicialmente 100 casas, 85% de 100 é o próprio 85, e agora eu vou calcular 60% de 85. 60% de 85 vão me dar 51 casas, que no universo de 100 representa 51%. Ponto. Ou eu faço porcentagem de porcentagem. Então fica a seu critério aí. Beleza? Vamos para a questão de número 2. Vamos para a nossa próxima questão. A prefeitura de determinada cidade celebrou um convênio com o governo federal no valor de R$240 mil. Então vamos anotar aqui o valor do convênio, R$240 mil. Destinados à implantação de políticas públicas voltada para o acompanhamento da saúde de crianças na primeira infância. Enquanto não eram empregados na finalidade que se destinava e desde que foram disponibilizados pelo governo federal, os recursos foram investidos pela prefeitura em uma aplicação financeira de curto prazo que remunera a uma taxa de juros de 1,5% ao mês, no regime de capitalização simples. Muito bem. Considere que, na situação do texto, um montante correspondente a 5% do valor total, 5% do valor total conveniado, foi destinado a um conjunto de instituições que cuidam de crianças na primeira instância, para aquisição de medicamentos. Considere ainda que o montante citado foi dividido igualmente entre instituições, cabendo a cada uma delas a quantia de R$750. Nessas condições, é correto concluir que
O referido conjunto era formado por. Muito bem. Então o aluno pega um texto enorme como esse, né? Fala, meu Deus, eu não sei resolver isso. Mas na verdade aqui tem muita historinha sendo contada, né? Matematicamente o que interessa é o seguinte. A prefeitura botou mão em 240 mil reais. Vamos registrar aqui. Ok? Muito bem. Considere que na situação do texto, o montante correspondente a 5% total, 5% do valor total conveniado. E o valor conveniado é de 240 mil. Então ela pegou desses 240 mil, 5% desse valor, ela repassou a essas instituições que cuidam de crianças na primeira infância. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular 5% de 240 mil reais. Para saber qual foi o valor da grana que foram reservados para essas instituições. Ok? Muito bem. Vou cortar um zero em cima, 2 zeros em cima, com 2 zeros embaixo. Então, na verdade, nós vamos pegar 2.400 e multiplicar por 5. Então, isso vai dar um montante de 12 mil reais. Bom, o que ele fez? Ele pegou esses 12 mil reais e dividiu entre várias instituições. Então, o termo está falando o seguinte, olha, eu peguei esses 12 mil e dividi por várias instituições. Não sei quantas. E o resultado é que cada uma recebeu 750 reais. Então a pergunta que ele está fazendo é exatamente essa. Qual é o total de instituições que foram beneficiadas com esse repasse de valor? Ora, gente, o que eu estou escrevendo aqui matematicamente significa dizer o seguinte, olha, eu peguei 12 mil, dividi por um total de X instituições e cada uma recebeu 750 reais. Portanto, o valor de X nada mais vai ser do que 12 mil dividido por 750. É o mesmo que 1.200 dividido por 75, que vai me dar 16. Então, o total de instituições que participaram dessa divisão de 5% do valor que o governo federal repassou são 16. Nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. Perfeito? Legal. Vamos em frente. Na cidade de São Paulo, se for constatada a reforma irregular e o imóvel avaliado em P reais, então, eu tenho um imóvel avaliado em P reais. O proprietário será multado num valor igual a K% de P vezes T. Então, muito cuidado agora. O valor da multa é dado por K% de P vezes T. Onde P é o valor do imóvel avaliado. E T é um tempo, contado em meses,
decorridos desde a constatação da irregularidade até a reparação dessa irregularidade. Ou seja, suponha que o tempo entre a constatação, a prefeitura foi lá e constatou tal dia a irregularidade, e a irregularidade foi sanada 30 dias depois. Então, o T seria 30. Então, nesse caso aí, o nosso T representa o intervalo de tempo entre a constatação e o reparo da irregularidade. A constante K é válida para todas as reformas irregulares de imóveis na capital paulista e é determinado pela autoridade competente. Em uma pesquisa relacionada às ações de fiscalização que resultaram em multas aplicadas de acordo com o critério mencionado no texto 5, 750 pessoas foram entrevistadas. Opa! Olha um dado importante. 750 pessoas foram entrevistadas. Então, total de pessoas entrevistadas. Total de pessoas entrevistadas. 750 pessoas. E desse total, 60% responderam que concordam com as ações. Então, 60% concordam. Isso quer dizer, então, que 40% dessas pessoas, 40% dessas pessoas não concordam. Muito bem. Nessa hipótese, a quantidade de pessoas que discordam, discordar equivale a não concordar, são indiferentes ou não responderam, foi igual a... Muito bem. Então ele está querendo saber exatamente isso. Qual é o total de pessoas que não estão de acordo, ou que são indiferentes, ou que não responderam. Essas pessoas fazem parte desse grupo aqui, ó. Pessoas que não concordam, pessoas que são indiferentes. Pessoas que não opinaram. Então é isso que o autor da questão está pedindo. Quanto vale 40% de 750? Então nós estamos com a mão na taça, né? 40% de 750. Poxa, Sérgio, mas ele contou uma história muito grande. Isso é típico da prova do CESP. 40% de 750. Vamos cortar um zero em cima com um zero embaixo. Vai ficar 40 sobre 10, vai dar 4. Então, na prática, nós vamos pegar o 4 e multiplicar por 75. Então, isso vai dar um universo de 300. Então, são 300 pessoas que não concordaram. Nós vamos entrar com a alternativa letra B. Perfeito? Legal. Vamos em frente. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Na Assembleia Legislativa de um Estado da Federação, há 50 parlamentares, total 50, entre homens e mulheres. Então, na prática, isso quer dizer o seguinte: eu tenho aqui um total de 50 pessoas. Essas 50 pessoas compõem a Assembleia. Dessas 50 pessoas, uma parte dela é formada por homens e outra parte dela é formada por mulheres. Então, a princípio, não sei quanto. Então, a princípio, nós não sabemos. Muito bem. Numa determinada sessão plenária, estavam presentes somente 20% das deputadas. Vamos marcar aqui. 20% delas estavam presentes, e aqui 10% dos homens estavam presentes.
fazendo um total de 7 parlamentares presentes. Então, pessoas presentes, 7. Claro que entre esses 7, alguns são homens e evidentemente que outras são mulheres. Infere-se dessa situação, ou seja, conclui-se da situação apresentada, que nessa Assembleia Legislativa havia 10, 14, 15, 20 ou 25 deputados. Bom, então, vamos pensar no seguinte. Quando eu falo que o total de pessoas, ou o total de parlamentares é igual a 50, significa que você pegando o número de homens e soma com o número de mulheres, você vai fechar aqui um universo de 50 pessoas. Quando que eu falo 10% dos homens compareceram, 10% dos homens compareceram. Mais 20% das mulheres, essa soma tem que dar 7 pessoas. Então nós estamos diante de um sistema de 2 equações, 2 incógnitas. Muito bem. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Matemática é uma disciplina que permite ao candidato fazer o problema de várias maneiras diferentes. Eu não preciso sempre fazer da mesma forma. Existem alguns alunos que têm um pouquinho mais de habilidade na hora do cálculo, conseguem fazer cálculos mentais e chegar numa resposta. E a gente observa que às vezes o aluno chega na resposta, mas ele não sabe explicar como que ele chegou na resposta. Ah, professor, eu fiz um cálculo aqui na minha cabeça e eu cheguei na resposta certa. Aí você pergunta para ele assim, você tem certeza do que você fez? Fala, eu sei que deu certo o gabarito, mas eu não tenho certeza disso. E a matemática não é formada de incerteza, ela é formada de certezas. Então, a função do professor é de ensinar modos e maneiras que você possa aplicar o conhecimento matemático em qualquer exercício. Não adianta eu explicar um macete que permite você resolver aquela questão, mas quando cai uma questão um pouco diferente, ela já não dá certo. Então eu estou falando isso pelo seguinte motivo. Essa questão tem algumas maneiras diferentes, bem rapidinhas de fazer, mas eu tenho que explicar de uma forma que dê condições de que todos vejam a maneira e apliquem essa forma em questões mais difíceis. Questões onde eu não consigo aplicar os tais macetes. Então, por exemplo, nós estamos diante aqui de 2 equações. A primeira equação, eu digo assim, olha, o número de homens mais o número de mulheres representa 50. 10% de H significa 0,1H. 20% de M, 20% das mulheres, é 0,2M. E isso tem que dar um total de 7. Então nós estamos diante de um sistema de equações. Pô, Sérgio, esse número 0,2 aqui está quebrado, 0,1 está quebrado. Tem como melhorar isso? Tem. Multiplica isso por 10. Já que você não quer trabalhar com números quebrados, não tem problema. 0,1 vezes 10 vai dar 1. 0,2 vezes 10 vai dar 2. E 7 vezes 10 dá 70. Essa equação aqui na forma decimal é a mesma equação na forma inteira. E com números inteiros é mais fácil trabalhar. A equação de cima está dizendo assim, ó, H mais M aqui é M também, né, Sérgio? H mais M tem que dar 50. Bom, como ele está interessado no número de deputadas nas mulheres, como ele está interessado na quantidade de mulheres, eu vou dar um jeito de eliminar os homens dessa jogada. E é muito simples. Para se eliminar a letra H, basta você pegar a equação de cima, por exemplo, e multiplicá-la por menos 1. Por quê?
Porque quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal de toda a equação. Tudo que era mais vira menos e, eventualmente, tudo que era menos viraria mais. Bom, qual é a grande barato, qual é a grande vantagem de eu ter feito isso? Observe o que aconteceu, gente. Menos H eu corto com mais H. Portanto, menos M mais M totalizam, vamos colocar aqui, ó, 2M menos M equivale a 20. Porque menos 50 mais 70 é 20. Portanto, o valor de M será igual a 20. Então, nessa Assembleia, nós teremos exatamente 20 deputadas. Se você quiser tirar a prova real, sendo 20 mulheres, como o total de homens mais mulheres tem que dar 50, o total de homens só pode ser 30. Muito bem. Tirando a prova real, 10% de 30, 10% de 30 vão me dar 3. Quer dizer que tinham 3 homens aqui, ó. E 20% de 20 vão me dar 4. Quer dizer que tinham 4 mulheres, totalizando 7. Perfeito? Claro que se você visualizar uma maneira mais rápida de fazer, fica à vontade. Eu sempre costumo dizer que em time que se ganha não se mexe. Você sabe fazer assim, vai em frente. Mas como professor nós temos a obrigação de ensinar um modo de você fazer qualquer problema. Não só aquele que dá certo por macete. Tá? Lógico, essa maneira de fazer, ela é um pouquinho mais extensa, ela é mais longa. Talvez no dia da prova, você deslumbrando a maneira mais rápida, vá em frente, desde que você tenha segurança no que está fazendo. No estado do Paraná, segundo o IBGE, entre 1970 e 2010, a densidade populacional, que é a quantidade média de habitantes por quilômetro quadrado, cresceu uma taxa de 9% a cada 10 anos, como mostra a tabela a seguir, em que os valores foram aproximados. Se for constatado que a partir de 2010 houve uma queda de 20% na taxa média de crescimento da densidade populacional, então, em 2020, essa densidade será. Bom, o que o texto está dizendo é o seguinte, e isso a gente vai analisar pela tabelinha, né? De 70 para 80 se passaram 10 anos. E a população está, a densidade populacional está crescendo 9%. E esse valor, ele se repetiu ano após ano. Então, se você for observar bem, eu sempre tenho 9% de crescimento. 9% de crescimento. A cada intervalo de 10 anos. Então, até 2010 estava nessa batidinha aí. Quando chegou o ano de 2020, ou seja, se passaram 10 anos, essa taxa de 9%, a taxa de 9%, ela diminuiu 20%. Então ela não cresceu mais os 9%. Ela cresceu 20% menos. É o mesmo que dizer, olha, ela cresceu apenas 80% de 9%. Porque quando algo perde 20%, você só fica com 80% do valor que tinha. Exemplo, se você tem R$100 e perde 20, você fica com 80. Se você tem 100% e perde 20%, você fica apenas com 80% do que era. E o era no nosso exercício são os 9%. Portanto,
80% de 9% vão representar 7,2%. Em outras palavras, eu vou pegar o meu número 49,41, e vou aumentá-lo em 7,2%. Então, como é que a gente faz essa conta? Você pega o 49,41 e multiplica por 1 mais 7,2%. Vamos fazer uma continha aqui, ó. 7,2%. A vírgula vai deslocar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, é 0,072. Em outras palavras, o nosso número 49,41 será multiplicado por 1,072. E isso vai dar 52,9. Aproximadamente, tá? 52,97, se você quiser ser mais exato. Portanto, inferior a 53, que é o que nós vamos encontrar aqui na alternativa letra A. Inferior a 53. Então, essa questão é muito importante, porque ela revisa o conceito de porcentagem sobre porcentagem, né? Muitos alunos resolveram essa questão colocando 20%, caindo 20%. Não, a taxa era de 9%, sempre 9%, 9%. E ela caiu 20% de 9%. Por isso essa maneira de resolver. Eu espero que você realmente tenha gostado da nossa aula. Nós estamos resolvendo uma série de questões da banca CESP, talvez a banca mais importante aí, em termos de provas no Brasil. E se você realmente gostou, deixe seu like, faça um comentário, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E não se esqueçam, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba semanalmente novos conteúdos que nós estamos gravando, para que você possa se preparar legal para qualquer prova de concurso público. Fique com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.